Varela, jonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Nossos vídeos são assuntos variados e diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, Espírito único. Então hoje nós continuaremos a leitura do primeiro livro de Macabeus, primeiro livro de Macabeus, Resistir em Nome da Fé. Ele está incluído entre outros livros históricos e pela nossa contagem 1 a 1, como nós estamos realizando desde o início, ele é o livro número 20, o 20º livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. E hoje nós continuaremos a leitura do primeiro livro de Macabeus, ainda na sua terceira parte, na sua parte 3, na sua terceira parte, Judas Macabeu, líder da resistência, no seu capítulo 7, em todos os seus 50 versículos. Vamos para a leitura de hoje, Primeiro livro de Macabeus, capítulo 7, primeiro tópico, luta em duas frentes, no ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, partiu de Roma e desembarcou com muitos homens numa cidade do litoral, e aí se proclamou rei. Então se proclamou rei, Logo que entrou no palácio real dos seus pais, os militares prenderam Antíoco juntamente com Lísias, a fim de apresentá-los a Demétrio. Ao saber do caso, porém, Demétrio disse: não quero que vocês me mostrem o rosto desses indivíduos. Então mataram os dois, e Demétrio ocupou o trono do seu reino. Alguns indivíduos apóstatas e ímpios do povo de Israel, conduzidos por Alcimo, com C, Alcimo, que aspirava ao cargo de sumo sacerdote, se apresentaram e acusaram seu povo diante do rei, dizendo: Judas e seus irmãos mataram todos os partidários do rei e nos expulsaram de nosso país. Mande alguém de sua confiança para examinar a devastação que Judas causou a nós e à província do rei. Castigue a todos eles e àqueles que os apoiam. O rei escolheu Báquides, um dos seus amigos, governador das regiões do outro lado do rio Eufrates, homem importante no reino e de confiança do rei, e o mandou com o ímpio Alcimo, confirmado no cargo de sumo sacerdote, dando-lhe ordem para castigar os israelitas. Eles partiram para a Judéia com um grande exército. Báquides mandou alguns mensageiros a Judas e seus irmãos com falsas propostas de paz. Estes, porém, não deram ouvidos às palavras deles, porque perceberam que tinham vindo com muitos soldados. Apesar de tudo, um grupo de escribas se reuniu com Alcimo e Báquides para buscar uma solução justa. Os acideus foram os primeiros israelitas a pedir a paz. Pensavam assim: quem veio com o exército é um sacerdote da descendência de Arão, ele não nos vai trair. Báquides conversou amigavelmente com eles e até jurou:
Nós não vamos fazer nenhum mal nem a vocês, nem a seus amigos. Os arcideus acreditaram neles. Porém, Alcimo prendeu 60 deles e matou-os no mesmo dia, conforme a passagem da Escritura. Espalharam em volta de Jerusalém os cadáveres e o sangue dos seus devotos, e não havia ninguém para os sepultar. A partir daí, o medo e o pavor tomaram conta do povo. Diziam: eles não têm sinceridade nem honradez, faltaram à palavra e ao juramento. Báquides saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Zete. Aí mandou prender muitos homens que tinham passado para o seu lado e mais alguns dentre o povo. Em seguida os matou a todos e jogou na cisterna grande. Depois confiou a região a Alcimo, deixou o exército com ele a fim de dar-lhe força e voltou para junto do rei. Alcimo batalhava pelo cargo de sumo sacerdote. Em torno dele reuniram-se todos os agitadores do povo. Conseguiram dominar a Judéia e fizeram um estrago enorme em Israel. Judas notou que o mal provocado por Alcimo e seus companheiros entre a gente de Israel era muito maior que o provocado pelos pagãos. Percorreu então todo o território da Judéia, castigando os traidores e impedindo-os de fazer incursões pelo país. Ao ver que Judas e seus companheiros estavam ficando mais fortes e reconhecendo-se incapazes de resistir a eles, Alcimo voltou para o rei e os acusou de muitas maldades. Segundo tópico do capítulo 7 do primeiro livro de Macabeus, sem solidariedade não há vitória. Então o rei mandou Nicanor, um dos seus generais mais importantes, inimigo mortal dos israelitas, para exterminar o povo. Nicanor chegou a Jerusalém com numeroso exército e mandou falsas mensagens de paz a Judas e seus irmãos. Dizia: não é preciso haver guerra entre mim e vocês. Vou aí com poucos homens para fazer-lhes uma visita de amigo. E foi procurar Judas. Os dois se cumprimentaram amavelmente, mas os inimigos estavam preparados para saquear Judas. No entanto, Judas percebeu que a visita de Nicanor era uma armadilha e ficou com tal medo que não quis tornar a vê-lo. Nicanor também percebeu que suas intenções tinham sido descobertas e partiu para enfrentar Judas em Cafarsalamá. Em Cafarsalamá. Tombaram cerca de 500 homens. Em Cafarsalama é o nome. Para enfrentar Judas em Cafarsalama. Tombaram cerca de 500 homens de Nicanor e os outros fugiram para a cidade de Davi. Depois disso, Nicanor subiu ao monte Sião. Alguns sacerdotes e anciãos do povo saíram do templo para cumprimentá-lo cordialmente e mostrar-lhe o holocausto que era oferecido na intenção do rei. Nicanor, porém, caçoou, ridicularizou, cuspiu neles e disse as maiores insolências e jurou com raiva: se vocês não me entregarem agora mesmo Judas e seu exército, juro que incendiarei este templo quando eu voltar vitorioso. E saiu daí furioso. Os sacerdotes entraram no templo, ficaram de pé diante do altar e do santuário e começaram a clamar a Deus chorando: tu escolheste esta casa para que o teu nome fosse invocado sobre ela, para que fosse uma casa de oração e prece para o teu povo. Executa a vingança contra esse indivíduo e seu exército, que eles morram à espada. Lembra-te das blasfêmias deles
e não lhes concedas descanso. Nicanor saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Horon. Aí veio juntar-se a ele um exército da Síria. Judas acampou em Adassa com 3.000 homens e rezou assim: Quando os mensageiros do rei disseram insolências, o teu anjo foi ao acampamento deles e matou 185.000 homens. Da mesma forma, esmaga hoje esse exército que aí está na nossa frente, para que todos fiquem sabendo que Nicanor blasfemou contra o teu templo. Condena-o na medida do mal que ele praticou. Os exércitos se enfrentaram no dia 13 do mês de Adar, e o exército de Nicanor foi derrotado. Ele foi o primeiro a tombar em combate. Os soldados, quando viram que Nicanor tinha caído morto, deixaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante um dia, desde Adassa até perto de Gazara, tocando as trombetas atrás deles com toque de alarme. De todos os povoados da Judéia que ficavam próximos, o povo saía e os cercava, de modo que uns se voltavam contra os outros. Dessa forma, caíram todos mortos à espada sem sobrar nenhum. Recolheram os despojos e fizeram o saque. Cortaram a cabeça e a mão direita de Nicanor, que ele tinha levantado com desprezo, e as levaram para mostrar ao povo em Jerusalém. O povo ficou muito alegre e comemorou esse dia como dia de festa. Resolveram celebrar esta data anualmente no dia 13 de Adar. Assim, a Judéia ficou tranquila por algum tempo. Vamos ver se dá tempo aqui de fazer a leitura das explicações do capítulo 7. Bom, os macabeus lutam em duas frentes, contra o exército grego e contra os judeus partidários da helenização, agora liderados pelo sumo sacerdote Alcimo. Os acideus eram um grupo interessado em independência religiosa. Conseguida esta, eles entram em acordo com o dominador. Judas, porém, sabe que liberdade religiosa sem independência política e econômica nada significa. Todo movimento revolucionário, além dos inimigos externos, deve também enfrentar os inimigos internos, isto é, grupos que se vendem aos inimigos externos, traindo a causa do povo só para assegurar cargos e privilégios. Incapaz de combater diretamente a força popular, o dominador procura primeiro desmontar o movimento revolucionário, tentando prender o líder. Não conseguindo isso, o dominador recorre à repressão, procurando fazer que o povo fique desunido e entregue seus próprios líderes. Diante disso tudo, somente a solidariedade articulada pelas lideranças é capaz de conseguir a vitória. E o povo não deixa de consagrar essas datas como marcos fundamentais de uma nova história. Assim nós concluímos, meus irmãos, a leitura do capítulo 7 e as explicações do mesmo do primeiro livro de Macabeus, Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura
do primeiro livro de Macabeus, no seu capítulo 8. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades até lá.